Nós, seres humanos, somos marionetes, por natureza, dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Quem rege a nossa vida é um danado de um negócio chamado piloto automático. E agora eu vou te explicar um pouco melhor, você já vai entender. O primeiro componente que forma o piloto automático é a sua história. E ao longo da sua história, especialmente na sua primeira infância, até os 8 anos de idade, tudo que aconteceu de bom fica registrado como boas memórias. Mas aquilo que aconteceu de ruim nunca será esquecido de forma natural. Os nossos traumas, especialmente os nossos encontros indesejados com a vida, coisas que aconteceram conosco que não eram supostas de terem acontecido, e todo mundo tem isso na vida, ninguém é isento desses traumas. Isso faz com que a gente funcione de uma certa maneira. Vou trazer em miúdos para você. Se você na sua infância foi abandonado ou teve alguma rejeição, a rejeição pode ser por um irmão, por um pai, por um cuidador, pelo professor. Se você teve abandono, rejeição, excesso de crítica dos seus pais, por exemplo, seus pais criticavam todos os passos que você dava. Então eles estavam sempre ali te monitorando e te dando feedbacks negativos o tempo inteiro, né? Sem te elogiar ou sem te mostrar o jeito que você estava funcionando, só crítica, crítica, crítica. Se você lá na primeira infância, gente, isso daí, dependendo da idade que acontece, da formação intelectual da criança, gera traumas para a vida inteira. Gera nós na nossa raiz, né? E aí o seu piloto automático vai funcionar automaticamente de acordo com o que aconteceu. Vamos compor aqui o piloto automático para você entender. Todas essas questões, elas formam padrões emocionais. Entende por que o sentir é importante? As emoções, elas ficam carregadas com esses traumas da sua primeira infância. E qual é a consequência desses traumas? Esses padrões, né, gerados por esses traumas, vão fazer você um adulto com muito sentimento de culpa, por exemplo. Não sou bom o suficiente, tenho muita insegurança, eu tenho a necessidade de agradar todo mundo, tenho a necessidade de ser reconhecido. Se eu não sou elogiado, eu entro em parafuso. Eu me torno muito crítico para comigo mesmo. Dá para ouvir a voz da mãe falando, né, no ouvido, né? Se você fecha o olho, se você fica quieto um tempinho, dá para ver a voz da sua mãe agora transformou numa voz interna do seu piloto automático. Você não presta, ou você não sabe fazer nada direito, ou você não serve para fazer matemática, ou você isso, ou você aquilo. Essa voz do seu educador lá atrás, na sua história, ele volta hoje como um governo para a sua vida, porque o seu cérebro, ele guarda os eventos negativos, ele fica te apresentando para que você tome cuidado, o tempo todo tome cuidado, mas isso não tem muito sentido. Mas é um dispositivo natural que nós temos que serve para outras coisas, né? Como, por exemplo, a memória da educação. Você aprendeu a fazer uma coisa lá quando você tinha 6, 7 anos que você sabe até hoje. Por exemplo, somar, subtrair, multiplicar. São coisas que você aprendeu a amarrar o cadarço do tênis, você aprendeu. Então, a memória guarda tudo para que você use. Não é? Mas ela também guarda o jeito de sentir. Ela também guarda o jeito de você funcionar. Ponto. Você já entendeu parte de como é composto o piloto automático, baseado na sua história. E essa história, ela também pode ser formada na nossa vida adulta. Talvez com menos intensidade, talvez com menos efeito, mas a nossa vida adulta, os eventos que acontecem conosco também afetam o nosso piloto automático. Como, por exemplo, se você viveu uma traição do seu cônjuge, do seu esposo ou da sua esposa, ou de um amigo, ou de um filho, ou de um sócio, traição é um grande trauma. Excesso de estresse no dia a dia pode causar traumas. Luto, eu perdi alguém muito querido. Falei sobre o piloto automático. E agora eu estou dizendo como que esse piloto automático é composto e depois nós vamos falar como a gente destrói ele. Segundo ponto, a tendência natural que nós temos de proteção da nossa vida. O nosso cérebro, a nossa mente, as nossas emoções, elas estão apontadas para um norte. Esse norte não é a paz interior. Nós temos uma inclinação natural a
preservação da vida. Então, por isso que nossos hábitos alimentares são muito fortes, a nossa preocupação com o que vamos comer é muito forte. Por quê? Porque isso pode colocar em risco a nossa vida. Então, o que mais? Os instintos, né, de reprodução sexuais são muito fortes. Por quê? Porque nós temos que passar a espécie adiante. Isso é um instinto natural que está completamente fora de governo. E aqui, para o nosso caso específico, a nossa mente começa a olhar para o futuro sem o domínio da imaginação, não tem o domínio da imaginação por natureza, a não ser que você aprenda a ter o domínio da imaginação. Isso não se aprende na escola, isso não se aprende em casa, muito dificilmente seus pais te ensinaram isso. E nas terapias também não se fala disso. Nas terapias que você encontra, a gente não fala do domínio da imaginação. Mas antes de chegar nesse ponto, o que acontece? Você olha para o futuro com pessimismo. Vai dar M. Então, o que eu tenho que fazer para não dar M? Eu tenho que fazer 1 milhão de coisas, porque afinal de contas eu estou por minha conta. Se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. E a vaca vai para o brejo. Eu estou sozinho. Então, tudo tem que estar sobre o meu controle. Eu tenho que dar conta de tudo, porque se eu não der conta de tudo, como é que vai ser, né? E começa aquela agitação interior, aquela bagunça, aquela excesso de preocupação, de medo. O que será que vai ser da minha vida? Aí não adianta, gente, ler o versículo lá de Mateus que fala: não se preocupa com o dia de amanhã. Não se preocupa com o que você vai comer e o que você vai beber. Jesus disse isso com todas as palavras. Em outra passagem ele disse: está com medo da tempestade? Por quê, Bocó? Eu não estou aqui no seu barco com você, estava ali dormindo. Você não estava vendo, mas eu estava ali dormindo. Você veio me acordar por causa dessa tempestade. Fica quieto, mar. Ele fala assim, né? Cala-te, falou para o mar. E a tempestade passou. E as ondas se acalmaram. Aí virou para os discípulos e falou: pô, qual é, né? Mas não adianta. Por quê? Porque o nosso instinto, a nossa ordem interior, o nosso jeito de funcionar no automático é afoito. É afoito, quer antecipar, quer sofrer por antecedência. Eu tenho que me preocupar com isso hoje até a minha mente achar uma solução. E fica dando play em filmes de terror, sabe? Fica revendo e vendo, revendo e vendo e revendo. E não está raciocinando, não está pensando, não está descobrindo uma saída. Sabe por quê? Porque está no automático. E no automático a gente quer saber de correr, a gente quer saber de fugir. O nosso foco se estreita, a nossa criatividade vai embora. Mas é o segundo aspecto que forma o piloto automático. Vocês estão entendendo? Estão aqui comigo? Ó. Primeiro, sua história, seus traumas, o jeito que você viveu sua vida. E o segundo é o jeito natural que você tem de buscar a sobrevivência e não a paz. Então, você precisa dominar isso. Por isso que eu falo da importância do autodomínio. Não adianta, gente, eu conversar com você, né? Tem muita gente que procura guru. Ah, eu quero um guru para me dizer o que eu preciso fazer agora. Ótimo. Sei lá, alguém pode te ouvir. O falar é bom. Pôr para fora o que você está sentindo alivia o fardo. Você divide o fardo dividido fica mais leve. É ótimo, eu recomendo. Procure alguém para conversar, para pôr para fora as questões. Mas veja, se nós estamos falando de alcançar paz interior, você está falando de conquistar, se libertar da ansiedade, conquistar paz interior, você precisa dominar o seu pensar. Precisa dominar a sua imaginação. A sua imaginação só te coloca enrascada. Nada disso que você está pensando vai acontecer. Se você está preocupado com o assunto, preocupe-se de forma eficiente, vamos dizer assim, com calma, sem pressão. O que eu tenho que fazer? Qual que é o meu papel? Qual que é o papel de Deus? Eu vou fazer o meu, deixo o de Deus com ele, porque o homem não pode fazer o impossível. O que é possível? O possível é isso. Será que é mesmo possível? Será que eu estou sendo mole? Conversa com o pai, conversa com a mãe, conversa com o irmão. O que vocês acham? Não, acho que tá. Então vai para frente, acabou. Tem que ficar ruminando, preso nos pensamentos, que é um dos efeitos do piloto automático.